momento, que Deus possa usá-lo tremendamente, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Pai, pela sua presença neste lugar, ó Pai. Obrigado pelos louvores aqui cantados, ó Pai. Obrigado, pois sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai. Obrigado, ó Pai, que sua presença está neste lugar, enchendo este lugar, ó Pai. Ó Pai, nesse momento queremos entregar a vida do Marcel em suas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa usar o seu servo para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Que o Senhor possa trazer a mensagem vindo dos seus altos céus, ó Pai. Que o Senhor possa inspirar o seu filho, o seu servo, ó Pai, e que ele possa ministrar essa palavra aos nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor ministrou no coração dele, que ele possa passar com autoridade para nós, no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai. Que não seja ele falando, ó Pai, mas seja o Senhor através da vida dele. Abra os nossos corações para que possamos receber essa palavra maravilhosa em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus, aleluia. É sempre um prazer estar aqui, trazer o recado de Deus aos nossos corações. E é sempre um prazer estarmos aqui falando do amor de Deus e entregando o recado que o Senhor Deus coloca em nossos corações, né? E hoje é um dia muito especial para mim e para você, amém? Por que é um dia especial? Deus nos deu o dom da vida, nos deu a salvação, nos deu a presença dEle neste lugar. Por isso é um dia especial, né? Todo dia que Ele nos dá como oportunidade de estarmos vivos é um dia especial, né? E hoje não é diferente. Eu quero te convidar, então, a abrir ou acompanhar através dessa versão que nós colocamos aí. Nós estamos aí na nossa série de mensagens, né? Falando sobre os fundamentos, né, da vida cristã. E nós vamos estar falando hoje em 1 Coríntios, nós vamos estar usando esse texto como base, 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. E diz assim a palavra do Senhor: Assim, eu e Apolo, apóstolo Paulo falando, né? Devemos ser considerados como servos de Cristo, encarregados da realização dos mistérios de Deus. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao seu Senhor. E quanto a mim, tenho sido bom servo? Bem, não me preocupa o que vocês pensem disso ou de qualquer outra pessoa pense. Na verdade, nem eu julgo a mim mesmo. Minha consciência está limpa, mas mesmo isso não é a prova final. É o Senhor quem me julga. Assim, tenham cuidado de não tirarem conclusões apressadas antes da volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, derramará luz sobre o que está oculto nas trevas, mostrará as intenções do coração. Então todos saberão com que intenção nós temos feito a obra do Senhor. Naquele momento, cada um receberá a aprovação de Deus que merece. Usei Apolo e a mim mesmo como exemplos para ilustrar o que lhes digo. Vocês não devem ter preferências pessoais dentre aqueles que lhes ensinam a respeito de Deus. Vocês não devem orgulhar-se mais por uma pessoa do que por outra. Que é que faz vocês superiores a qualquer outra pessoa? Que é que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si mesmos? Senhor, essa é a tua palavra. Que o Senhor possa mesmo falar aos nossos corações de maneira especial. Nós possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, mais convictos do teu chamado sobre nós.
que possamos entender a Tua mensagem e que o Espírito Santo use para que possamos ser pessoas melhores e o nosso caráter mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa carta de 1 Coríntios é uma carta difícil, né? Não sei se o Guilherme tem sentido uma dificuldade nesses textos aí, mas são textos complexos, né? São textos um pouco difíceis para que a gente aplique no dia a dia nosso. Por quê? Porque era uma carta específica para um povo, para uma igreja. E aquela igreja passava por alguns momentos, estava passando por algumas dificuldades e Paulo tinha que ficar ali no pé daquela igreja. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Uma igreja que precisava mergulhar mais, né, no amor, no caminho mais excelente, que é o amor, e que precisava mesmo ter mais empatia uns para com os outros. Era uma igreja que estava caminhando, estava engatinhando na fé. E por muitas vezes Paulo tinha que puxar a orelha daquele povo. E muitas vezes isso acontece com a gente, né? Às vezes a gente está na caminhada, a gente está aí passando por várias coisas, passamos por várias experiências, e às vezes uma hora ou outra a gente acaba tropeçando, e aí muitas vezes o nosso pastor tem que puxar a nossa orelha e falar assim: vem por aqui, presta atenção aqui, vamos melhorar nisso aí. E a gente precisa ter essa maturidade para que a gente possa caminhar juntos e crescermos juntos, assim, a cada dia. E aí entendermos aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Então, em primeiro momento, quando a gente começa a ver esse texto, a gente começa vendo que Paulo ele diz que ele era servo. Eu e Paulo devemos ser considerados como servos. Eles estavam tendo alguns problemas quanto a isso, né? A gente viu no capítulo 3, quando algumas pessoas, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Ele está se referindo também a esse texto, né? Aí ele fala com o povo: gente, eu e Apolo, nós somos servos, E aí a gente começa a entender um pouco desse chamado nosso para servir, que tem muito a ver com a nossa mordomia cristã. A gente começa a entender que o nosso serviço, ele vai muito além do que pegar um microfone aqui na frente para pregar, ou de ter um cargo na igreja. A gente vê que a nossa mordomia cristã vai muito além disso, vai muito além de uma posição. E aí a gente começa a entender que ser mordomo é algo que nós devemos entender de uma maneira mais profunda. Porque às vezes a gente acha que a gente é mordomo, que a gente é servo. Só que na verdade o mordomo ele não faz aquilo que ele quer. O mordomo, muitas vezes na casa de uma pessoa muito importante ou que tem muito dinheiro, muito rica, muitas vezes o mordomo ele tem até a chave do cofre, né? Ele tem a chave do cofre, mas ele pode utilizar os recursos do cofre ao seu bel prazer? Não é assim que funciona. Ele tem a chave do cofre, ele tem acesso às riquezas, mas ele só usa aquilo ali conforme o seu Senhor manda. Nós devemos ser assim, no reino de Deus. O nosso serviço ele deve ser assim. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, tirar tudo aquilo que é meu, que é do Marcel, e entender que eu tenho que refletir aquilo que Cristo quer que eu reflita. E essa igreja estava tendo essa dificuldade. Eles estavam tendo essa dificuldade de ser mordomos. E dentro dessa mordomia cristã, a gente entende que a gente precisa entender sobre 3 pontos: sobre a identidade do servo, sobre a responsabilidade, do servo ou do mordomo, e a humildade de quem recebe, a humildade do recebedor. Então, esses 3 pontos que eu queria refletir com vocês nessa noite. Então, ser cristão, muitas vezes, ser servo, ser mordomo, ele está longe de status, né? Muitas pessoas, hoje em dia, eu acho que passou um pouco, mas de uns 10 anos para cá, essa questão de ser pastor era algo que o pessoal buscava como status, né?
A gente vê em alguns lugares isso ainda é muito presente. Não, porque fulano de tal é pastor. Não, agora ele é pastor, né? Agora já até pulou um pouquinho, né? Não, fulano de tal é pastor de pastores, né? Então, assim, a gente vê uma dificuldade que tem pessoas que ainda buscam esse tipo de reconhecimento perante o povo e esquece de desenvolver essa mordomia. E uma coisa que eu pensei e eu perguntei para mim mesmo, e eu anotei para conversar e fazer com que vocês pensassem nisso, é sobre os talentos que a gente tem. Deus, Ele não pergunta quantos talentos a gente tem, mas Deus pergunta para mim e para você, o que você tem feito com esses talentos? E aí eu quero perguntar para mim e para você, o que eu tenho feito com os talentos que Deus me deu? A gente tem a parábola, né, dos talentos, né, que uns foram enterrados, o outro foi, né, colocado num banco para render uns juros, mesmo que pouco, mas rendeu alguma coisa. O outro foi negociando e conseguiu dobrar. O que nós temos feito com os talentos que a gente tem? Com os talentos que o Senhor tem colocado na nossa mão? O que eu e você temos desenvolvido? É uma pergunta que me deixa um pouco incomodado, né? Quando a gente às vezes senta numa cadeira e tem um grãozinho assim de alguma coisa, tem um brinquedo no sofá e você senta, te dá aquele incômodo, né? Essa pergunta às vezes incomoda a gente, ela deixa a gente meio no incômodo e pensando, o que eu tenho feito? Será que eu tenho feito? Será que eu tenho desenvolvido os talentos que o Senhor Deus pôs na minha mão? Será que eu tenho desenvolvido de forma saudável? Então essa era uma pergunta que Paulo constantemente fazia para aquele povo de Corinto, para aquela igreja. E aí a gente começa a entender qual é a identidade do servo. Estou esquecendo de passar aqui, né? Me perdoa. Identidade do servo. Paulo se define como servo de Cristo. Aí ali a gente tem uma gramática do hebraico, né? Do grego, sobre o que significa a palavra servo naquele contexto. Servo naquele contexto, aquela palavra, naquela ocasião, né, naquele contexto cultural, histórico, ele era um remeiro de navio. O que é um remeiro de navio? São aqueles escravos que ficavam na parte de baixo do navio, né, segurando lá os remos, e aí todos eles fazendo aquele movimento, né, do lado e do outro, para poder o navio andar, ou navegar, né? Não existia motor naquela época. O motor do navio eram os remeiros, as pessoas que remavam ali, e eles eram subordinados, eles estavam ali, que quem estava em cima do navio nem enxergava aqueles escravos. Então Paulo ele se define como um daqueles remeiros, daqueles que remavam ali, lá no fundo do navio. E ele também se diz dispenseiro dos mistérios de Deus, que seria um mordomo, né, ou administrador da casa, naquele contexto. Então, a gente começa a ver que Paulo ele usa uma palavra que não agradava todo mundo, talvez não agradasse ninguém, né? Poxa, a gente está aqui brigando, porque um quer ser de Paulo, outro de Apolo, ele diz que eles são escravos, que fazem o trabalho braçal e pesado no fundo de um navio. Então a gente começa a entender que a mordomia cristã, ela vai muito além de um nome, de um cargo. Ela vai muito além de se eu estou participando ativamente de um ministério ou não. Na verdade, isso é o resultado, é uma consequência. Na verdade, eu e você, a gente precisa se atentar ao que nós estamos fazendo da porta para fora. A palavra ide, não é ide para ficar aqui dentro, é ide para a gente ir lá para fora. A gente precisa aqui trabalhar esses fundamentos cristãos, andando em unidade, como igreja, crescendo juntos.
mas a gente precisa botar em prática da porta para fora. Nós precisamos utilizar todas as oportunidades que Deus nos dá para falar do amor de Cristo, para falar do Evangelho a toda criatura. A gente precisa ser servo. A gente precisa ser servo. A gente precisa entender que nós estamos remando o navio. Mas você sabe quem que está com o leme na mão? Não sou eu nem você. É Jesus Cristo. É Ele que está com leme. É Ele que está guiando. É isso que a gente tem que fazer. Ele não era o autor da mensagem, mas seu canal fiel e obediente transmite fidelidade. Isso aí é o dispenseiro, é o mordomo. Essa frase, ela nos mostra muito com relação ao que nós vamos falar para aquela pessoa que vai ser recebedora da mensagem. A gente não inventa, tem um ditado aí que a gente não inventa a roda, né? A gente não inventa a palavra, a gente não vai inventar um evangelho novo, a gente não vai inventar profecias que Deus não mandou você dizer. A gente precisa entender que esta é a mensagem e que nós precisamos ser fiel a ela. E muitas vezes, algumas pessoas naquela época, da igreja de Coríntios, estavam falando um evangelho que não era da parte de Deus. Estava inventando coisas, inventando mensagens. Nós não somos autor de mensagem, nós somos fiéis proclamadores da mensagem, que é Cristo Jesus. Nós precisamos transmitir com fidelidade. E o que a gente transmite? O que nós temos transmitido? Qual é a Bíblia que o mundo está lendo? Se nós pensarmos no princípio que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Qual versão você tem sido? Você tem sido uma versão fiel? Você tem sido uma versão legal? Uma versão que, se a gente olhar nos originais, você está sendo certinho? Está seguindo ali o foco? Ou você está sendo uma versão adulterada daquilo que o Senhor deixou para nós na tua palavra? John Stott vai dizer que ser servo é o centro da identidade cristã. O orgulho é sempre o primeiro inimigo do ministério. Quando nós entendemos que o orgulho ele precede a ruína, quando a gente começa a entender que todo o orgulho que vem no nosso coração, ele é inimigo do nosso ministério, ele acaba com qualquer cristão. Nós vemos, infelizmente, muitos e muitos pregadores, que quando eles começam uma ascendência, eles começam a se achar alguma coisa, e aí a gente começa a ver os declínios de ministério. Nós vemos igrejas inchadas e não igrejas saudáveis. Nós começamos a ver ministérios ruídos, famílias desestruturadas, por conta de um orgulho, por conta de pensar que a gente é alguma coisa. Pense como um garçom no restaurante. Nós vamos num restaurante e pedimos um prato. E aí aquele chefe de cozinha faz aquele prato premiado lá, maravilhoso, de 5 estrelas, Michelin. E aí, o garçom vai lá, qual é o serviço do garçom? É pegar o prato, levar o prato e servir a mesa, O garçom faz o quê? Ele pega o prato e serve a mesa. O garçom, ele não pega o prato. Eu vou tirar essa batata aqui, que está nada a ver essa batata. Não, eu vou botar um pouquinho mais de sal, porque parece que está sem sal. Não, eu vou botar... Não. O garçom, ele pega, não é isso? Vai lá na mesa, serve o prato. É isso que nós devemos fazer como dispenseiros de Cristo, dos mistérios de Deus. A nossa missão é levar o que o chefe preparou, sem alterar o conteúdo. É isso que muitas vezes o povo da igreja de Corinto não entendia. A gente não inventa a palavra, a gente serve com reverência. Nós temos que ter temor pela palavra do Senhor. A gente não tem que chegar lá fora e pregar um evangelho que não existe, um evangelho floreado, para que, vamos florear um pouquinho, para a gente poder ganhar a gente aqui. Não, o evangelho é simples, é puro e é verdadeiro.
A gente não pode prometer um mar de rosas, a gente tem que prometer a verdade. Nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor não precisa de ajuda para converter as pessoas. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto para mim e para você também, estamos mais preocupados com a posição ou com a missão? Nossa pregação é para a glória de Deus ou para aplauso dos homens? Ou é para falar, não, eu sou lá da terceira, pastor Mateus. Ah, não, eu sou, lá não sei de onde, eu sou da célula de Pinheiral. É claro que é saudável, não competições, mas troca de experiências. Mas a gente não pode deixar isso atrapalhar a nossa visão de pregar o Evangelho, a nossa visão de caminharmos juntos, a nossa visão de sermos uma igreja discipuladora. A nossa pregação tem que ser para a glória de Deus. E quando eu falo pregação, não estou falando desse momento que está acontecendo aqui agora. Eu estou falando do momento da porta para fora. Quando você pega um ônibus, quando você está no trânsito, indo para o serviço, quando você está caminhando em algum lugar, fazendo o seu exercício físico, quando você está num restaurante pedindo um prato, ou quando você está ali em comunhão com alguém, as nossas atitudes, tem uma música que eu gosto muito, eu não lembro agora se é do Resgate ou se é do Fruto Sagrado. O que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Fruto Sagrado, O que a gente faz, fala muito mais do que só falar. E aí a gente tem uma frase que diz assim: o maior título de um cristão não é pastor ou apóstolo, mas servo inútil. Aí você vai me perguntar, mas Marcel, servo inútil não serve para nada. Mas na verdade o contexto de Lucas 17:10, que eu vou abrir aqui para ler para vocês, ele não está dizendo que o servo é inútil no sentido dele não fazer nada. Mas ele está falando que o servo, ele é inútil para receber a recompensa, para receber. Diz assim deve ser com vocês. Por acaso o empregado merece agradecimento que obedeceu às suas ordens? Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Se você é um empregado de alguém, se alguém te paga para poder roçar o quintal de casa, você foi lá e roçou o quintal, aí você quer aplausos por causa daquilo ali, você fez sua obrigação. O nosso primeiro ministério, aquilo que nós somos chamados, todos, sem exceção, ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. É o nosso primeiro chamado. E se nós fizermos isso, nós não merecemos honra, nós não merecemos palmas, nós não merecemos, porque maior é o que está em nós, porque o maior título que nós, como cristãos, podemos receber é de um servo que faz aquilo que o Senhor manda. Cristãos verdadeiros não brilham para si, mas refletem a luz do Senhor. Como a lua, que não tem brilho próprio. Ela reflete aquilo que ela recebe, Assim somos nós. Somos astros, não astros que aparecem, mas astros que brilham pela luz do sol da justiça, que é Cristo Jesus. E aí nós entendemos sobre a responsabilidade do mordomo. A responsabilidade do mordomo, quando Paulo se define como servo de Cristo, seu único requisito para, acho que coisa aí, mas é aquela parte de baixo ali, o único requisito para o dispenseiro é fidelidade. No versículo 2 ele fala sobre isso, sobre a fidelidade. Para nós sermos verdadeiros mordomos, servos de Cristo, nós precisamos ser fiéis.
Ninguém contrata um mordomo que teve antecedentes criminais, por exemplo. Né? Alguém que já teve problema em outra casa. E aí ele não tem carta de referência. Por quê? Porque para ser um administrador de uma casa, para ser um dispenseiro, um servo, precisa haver fidelidade. E aí nos versículos 3 e 4, Paulo diz sobre a opinião dos outros. Paulo não se deixa medir pelos homens, pois sabe que a avaliação final vem de Deus, o julgamento final vem de Deus. E muitas vezes nós, às vezes por falta de maturidade talvez, nós começamos a se preocupar com o que um ou outro está dizendo sobre mim. Poxa, a Ivonete falou um negócio de mim lá e vou tentar mudar alguma coisa, né? Para poder da próxima vez ela não falar de mim. Ah, não, porque a Patrícia falou um negócio lá, né? Que eu falei e ela ficou chateada. Paulo, ele não tinha crise quanto a isso, porque ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. Ele não ficava pensando assim, não vou falar essa palavra porque vai machucar os irmãos. Paulo, ele tinha um foco tão tremendo naquilo que Deus tinha mandado ele fazer, daquilo que Jesus tinha entregado para ele, que ele entendia que nada nem ninguém podia mudar aquilo ali. A verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Isso deve ser por nós. Muitas vezes a gente, como eu falei, a gente tenta florear o evangelho para que outras pessoas entendam. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas a gente conversando, né? E ela, mas eu não acredito muito em igreja, porque e tal. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Não, porque o Deus que vocês pregam lá é um Deus assim, um Deus que às vezes corrige, né? Um Deus meio que mau. Eu falei com ela, olha, eu acho que você está lendo a Bíblia, uma outra Bíblia. Na minha Bíblia, o meu Deus não é mau, muito pelo contrário, Ele é o Deus de vida e de amor. Não, mas aí que Deus deu sua ira e tal. Eu falei, então, é um Deus que também é justo. É um Deus que é justo. Então, assim, se você não quer receber ou experimentar da ira de Deus, você precisa entender o Evangelho. Não, porque eu vejo um outro, eu tenho um outro conceito de Deus. Aí ela me falou o conceito dela, é até um conceito, depois eu pesquisei na internet, esse é um conceito muito floreado, né? Que Deus não está preocupado se você está pecando ou não está pecando, Deus é amor, e não sei o quê. Então, assim, é um negócio para todo mundo aceitar, né? É igual falar para vocês assim, olha, eu tenho um emprego para vocês, se vocês quiserem aceitar, então eu estou pagando R$100.000 por mês. Você pode ir lá na minha casa uma vez por mês, você não precisa fazer nada, é só você ficar lá. Todo mundo vai querer, né? É mais ou menos assim o Deus que ela estava me apresentando. O Deus que ela acreditava. Era um Deus que aceitava tudo. Era um Deus que não tinha problema com ele. Era um Deus que te dava tudo, e as coisas erradas que você fazia não tinha problema. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa responsabilidade perante esse mundo que a gente vive é falar a verdade. É não ficar preocupado com o que a sociedade vai pensar ou não da gente. A gente tem uma palavra, a gente vive debaixo de uma palavra, de uma missão, e a gente não pode desviar dela. A gente não pode desviar. Então a gente não precisa deixar de medir pelos homens. A gente não pode, essa palavra que você falou hoje foi dura. Amém, é a palavra de Deus, né? Se tem algum problema com essa palavra, você vai perguntar para Deus e conversar com Ele, pedir orientação, mas é a palavra dEle. O dispenseiro dos mistérios de Deus, o subordinado, ele é o administrador. Assim é o ministério cristão, ele não se guia por expectativas humanas, mas por fidelidade ao Senhor da obra. Nós não somos chamados para agradar multidões, nós somos chamados para fazer o que o Mestre manda a gente fazer. A gente tem que colocar isso em mente, que a gente não está aqui para agradar todo mundo, a gente está aqui para fazer o que Deus mandou a gente fazer. Se o dono de uma empresa entrega, né? Pensa aí, Guilherme, sei lá na CSN, o Benjamin chega para você aqui, ó, tudo é você que manda agora. Você vai fazer aquilo que eu orientar você a fazer. Aí você vai fazer o quê? Você vai tomar uma decisão baseada no que o Benjamin pediu para você? Ou você vai virar para os peão, e aí galera, o que você quer que faz? É exatamente isso que a gente precisa entender.
A gente precisa administrar os dons e talentos que o Senhor Deus colocou na nossa mão através daquilo que Ele quer. Eu não posso ficar perguntando para um para outro como que você quer o Evangelho. Não, o Evangelho é de fato e de verdade aquilo que o Espírito Santo de Deus entregou através de Jesus Cristo. Charles Spurgeon vai dizer: Deus não exige sucesso, mas Ele exige fidelidade. Prega o Evangelho, seja ele recebido ou não. E aí muitas vezes a gente entra em crise. E a gente pensa: poxa, não receberam a minha palavra. Eu falei, né, no meu serviço de Jesus e as pessoas se afastaram. Meu irmão, o caminho, ele é árduo. O caminho, muitas vezes, ele tem altos e baixos. Mas a gente não precisa se preocupar, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa ser fiel, a gente tem que pregar o Evangelho. O que Jesus falava com os discípulos? Olha, vocês vão na cidade. Você chegou na cidade lá, a gente não quer receber a palavra não. O que Jesus mandou eles fazerem? Ó, tira a poeira das sandálias, nem aquela poeira ali, vocês vão levar daquela cidade. Eles não quer, bola para frente. Então é isso que a gente precisa, amadurecer. Como eu digo por mim, eu preciso amadurecer isso em mim. Eu preciso entender que o Evangelho de Deus, ele não precisa de ajudinha, não precisa de jeitinho brasileiro. Eu não preciso convencer as pessoas de virem na igreja, eu preciso convidá-las. Olha, vai lá na igreja. Ah, como é que é lá? Cara, não sei, eu tenho uma visão, você vai chegar lá, você vai ver. Eu acho muito legal. Ah, mas lá pode beber? Pode. Ah, pode fazer isso? Pode. Pode. Ah, rapaz, você pode fazer o que você quiser. Agora, se convém você fazer ou não, você vai descobrir através da caminhada cristã. Então a gente precisa ter essa sabedoria e pedir essa sabedoria todos os dias para Deus. Mateus 25, 21, não vivemos para aplausos humanos, mas para o muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. A gente precisa ter em mente que o que a gente fizer aqui vai refletir na eternidade. Glória a Deus por isso. A gente não está querendo honras e glórias aqui, nessa terra. A gente quer ver novos céus e nova terra, ver lá o mar de cristal, rua de ouro. Pensa que coisa maravilhosa. E aí vem a pergunta para mim e para você. Você vive diante do olhar humano ou do olhar divino? Você e eu temos sido fiel ao Evangelho? Ou a gente fica assim, maleável? Ah, não, porque agora se a gente falar contra um grupo de pessoas, né, uma minoria gritante, que faz barulho, se a gente falar contra elas, nossa mãe, você dá até processo. Tá, você tem sido fiel ao Evangelho ou você está sendo maleável à cultura que o mundo, que jaz no maligno, tem imposto para mim e para você? Nós temos buscado ser fiéis naquilo que Deus nos confiou, mesmo quando ninguém está vendo. É o nosso caráter, né? Temos estampado o caráter de Cristo em nós. Naquela decisão que quando você está sozinho no seu quarto ou sozinho na sua empresa, você sabe que ninguém está vendo. E aí você vai escolher, ou você faz aquilo que vai agradar a Deus, o certo, ou você vai fazer aquilo que vai agradar muitas vezes o seu chefe, mas é um jeitinho errado, brasileiro. E aí, o que a gente tem feito? Meus irmãos, o que mais a gente encontra de desafio no nosso serviço é, às vezes, informação que a gente precisa dar para uma pessoa, mas não é a informação correta, né? Muitas vezes, cliente lá, neném, lá na loja lá. Ah, eu comprei meu móvel, tem 30 dias, não chegou. E aí? Você fala a verdade? Ou você, não, é porque atrasou lá na fábrica. Não, cara, você me desculpa. Eu esqueci de pedir o seu móvel lá. Poxa, eu pedi 10 dias depois, por isso que vai ter esses 10 dias e tal. Como que a gente faz? Aconteceu um caso lá no meu serviço ontem, sobre isso. Né? Era dia de pediatra lá, um monte de criança lá para ser atendida. E aí uma delas, uma mãe, né, falou comigo, olha, ele precisa de um dentista também.
Falei assim, então, no sistema a gente só consegue jogar ou para dentista ou para pediatra. Vou te jogar para pediatra, depois você passar por ela, a gente coloca lá para dentista. E aí eu fui fazer outras coisas. E uma outra menina assumiu a recepção. E eu não passei para ela, que ela tinha que jogar o menino depois que o menino tinha saído do pediatra. E aí chegaram outras pessoas para no dentista e acabou a vaga do dentista. E aí a menina passou pela pediatra e voltou querendo um dentista. Aí a menina da recepção, não tem vaga para dentista. Nossa, mas pensa numa mulher nervosa. Não, mas eu falei com o Marcel que era... Aí mandou me chamar. Cheguei lá, não, então falei assim, então, realmente, o erro foi meu. Senhora, me desculpa, realmente eu não falei com ela que você tinha que botar. Chegou uma outra pessoa e acabou as vagas. Se a senhora não se importar, a senhora pode voltar na parte da tarde, aí a gente segura uma vaga para ele. Mas senão, a senhora me desculpa, o erro foi meu. A mulher, em vez de ficar nervosa igual ela estava, ela murchou, graças a Deus, né? Ficou tranquila, não, Marcel, tudo bem, acontece, de tarde eu volto aí. Então, assim, às vezes pode dar errado. Às vezes pode dar errado a pessoa, né, querer brigar e querer fazer uma reclamação por escrito por você, ir no prefeito, cidade pequena tem disso, né? Vai no prefeito reclamar de você e tudo. Então, como nós temos vivido, né, nesse olhar, né, não tem ninguém por aqui que me conhece mesmo, o que eu vou fazer? Então, a gente precisa entender sobre essa humildade de quem recebe, a humildade do recebedor. Paulo denuncia o orgulho espiritual aos coríntios. Aí ele faz essa pergunta, né? O que tens que não tenhas recebido? Qual é o sentido dessa pergunta? O que você tem, que você fez, que você criou, que você fez por merecer? E aí eu coloquei um exemplo de um copo descartável. Olha essa garrafa aqui. Quando eu encho ela de água, ela não fica se gabando. Ah, eu estou cheia de água. Eu sou a melhor garrafa do mundo, que eu tenho água dentro de mim. Ela não pode se gabar por isso, por quê? Ela que produziu a água? Não foi. Quem que produziu a água? A torneira ou o bebedouro. Então, nós precisamos entender, assim como a garrafa, que quem produziu a água não fomos nós, foi o Senhor, foi Jesus. Ele que produziu a água viva, e Ele derrama dessa água sobre nós, para que nós possamos derramar sobre a vida das pessoas. Você já viu aquela pirâmide, né, de taças, quando é só uma taça que recebe, né, o suco, o champanhe ou alguma bebida, é só a primeira que recebe. Todas as outras, elas enchem através daquela uma que está transbordando. É mais ou menos assim nossa caminhada cristã. E o problema, muitas vezes nosso, é esse, é a gente esquecer que é de Deus, é por Ele, dele por Ele, são todas as coisas. E a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. Ah, hoje eu preguei e 10 conversões aconteceram. É por causa de mim, porque eu estudei, porque eu fiz minha parte. A gente precisa entender que quando o Espírito Santo age, meu irmão, não tem A, não tem B, não tem pastor, não tem bispo, não tem presidente da República. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. A gente precisa entender quando a gente fala do amor de Deus para uma pessoa na fila de um banco ou na fila de um mercado. Se aquela pessoa aceita de bom grado, naquele momento, você não fez mais do que a sua obrigação. Você é um servo inútil. Você fez aquilo que mandaram você fazer. E aí você precisa entender que eu e você vivemos sobre a graça que nós não merecemos. Mordomia cristã, um lembrete constante de que nada é nosso. Tudo é dado pela graça de Deus. Tudo vem de Deus. Martin Lloyd Jones diz: nada é mais contrário ao Evangelho do que o orgulho espiritual. Que a gente possa, não como os coríntios, que se orgulharam muitas vezes de muitas coisas e acabaram caindo em muitos percalços pelo caminho.
Que nós possamos deixar esse orgulho de lado, porque o orgulho é o veneno do ministério. A humildade é o remédio da alma. A mordomia cristã, ela floresce no solo da gratidão e morre no deserto do orgulho. Para que eu e você entendamos e reconhecemos que nós somos meros servos, aqueles remadores, remeiros, né, como diz lá no grego, debaixo do navio, ninguém está vendo a gente, mas a gente está ali, impulsionando o navio. A gente não está direcionando ele, a gente não está escolhendo para onde a gente quer ir, mas a gente está ali, impulsionando. E a gente precisa devolver toda a glória ao capitão do navio. A gente precisa devolver. A gente precisa devolver o reconhecimento ao nosso Deus. Aprendemos então sobre serviço, abandonar a busca por conhecimento. A gente lembra do lava-pés lá em João. E a gente aprendeu sobre fidelidade, de administrar os dons com zelo para a glória de Cristo. E sobre a gratidão, que nada é nosso, tudo é graça. Glória a Deus por isso. A humildade não é pensar menos em si, mas não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Que a gente possa pensar menos em nós e que possamos mesmo servir a Deus com fidelidade e excelência. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, pois sabemos que um violão, Senhor, ele é apenas um violão, mas quando ele é colocado na mão de um instrumentista, daquela pessoa que o fez, aquela pessoa que o sabe, o conhece, cada pedacinho daquele violão, nós sabemos que aquele violão ele é usado para glórias, para honras, é usado para belíssimas melodias, é usado para tocar corações, ó Pai. Pai, que possamos ser violões nas Tuas mãos, que possamos ser instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos, onde o Senhor vá mesmo nos conduzir, ó Pai, para produzir a melodia do céu, para salvar vidas através do Teu Espírito Santo. A nossa vida só faz sentido, Senhor, se estiver nas Tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que o que vai importar para nós quando chegarmos na eternidade não é quantos seguidores nós teremos, ó Pai, mas é quantas pessoas nós servimos nessa terra. Pai, que nós possamos entender, ó Pai, como servos fiéis, mordomos, dispenseiros, humildes, que glorifiquem a Ti, que administrem bem, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, que possamos em nome de Jesus a cada dia entender sobre o verdadeiro Evangelho e anunciar esse verdadeiro Evangelho puro e simples, para a honra e glória do Teu santo nome. Que aprendamos, como a igreja de Corinto, que aprendamos pelo caminho que eles não aceitaram no início, que possamos aprender, ó Pai, com esse caminho, para que nós, como igreja, possamos caminhar no rumo certo, ó Deus, no rumo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração como igreja nessa hora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé nesse momento. Estamos orando. Que de fato Deus nos encontre servos fiéis da Sua palavra, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele entregou para cada um de nós. Amém? Nessa oração vamos estar agradecendo ao Senhor pela vida do Brandon, né? O filho da Patrícia, passou por uma cirurgia na segunda-feira. E na segunda-feira mesmo já estava em casa. Foi isso, né, Patrícia? Na segunda mesmo, né, que ele foi, né? No final do dia, está se recuperando em casa, graças a Deus. Então vamos orar por ele aí, para ele poder se recuperar o mais breve possível, em nome de Jesus. E agradecer, né? Agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa igreja, na nossa história. E também divulgar, irmãos, que neste domingo nós teremos aí o café da manhã, café da amizade aqui na igreja. Então, está rolando uma lista lá no grupo.
Você que pode trazer um bolo, você que pode trazer uma broa, uma torta, um pé de moleque, um pudim, uma torta alemã, uma picanha. Não, café da manhã é esse, né? Caramba. Hã? São os ovos, tá bom, né? Mas o importante é os irmãos estarem participando. Isso é um momento de comunhão, um momento de alegria aqui na nossa igreja, celebrando a Páscoa do Senhor. Então vai ser uma bênção. Nós também estaremos durante essa semana ainda divulgando. No sábado nós vamos fazer, né? No sábado nós vamos fazer um ato evangelístico aqui no bairro. Então a gente vai estar divulgando no grupo direitinho, tá? Estamos só aparando algumas questões e vai dar tudo certo para a glória de Deus. Vai ser muito legal. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por esse culto, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Que de fato, ó Deus, o Senhor encontre em cada um de nós nessa igreja servos, mordomos, fiéis na tua casa. Que, ó Deus, não possamos nunca negligenciar aquilo que o Senhor entregou a nós. Que possamos ser fiéis, ó Pai. E que possamos ser sempre sinceros diante do Senhor e sinceros conosco mesmo, sabendo que nada vem de nós, tudo vem do Senhor. Por isso que em nosso coração não tem espaço para nenhum tipo de vaidade nem orgulho, mas, ó Deus, que a humildade de Cristo seja refletida em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Pai, nós queremos te agradecer pela cirurgia do Brandon, deu tudo certo, graças ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por já estar em casa, o abençoe, guarde, abençoe na recuperação, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos também pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê estratégia, nos faça mesmo, ó Deus, mordomos, que sejamos fiéis ao Senhor e que no sábado estejamos aqui, ó Pai, para nesse ato evangelístico falar de fato daquilo que é o Natal, é o Senhor libertando o seu povo da escravidão do pecado. Muito obrigado, ó Pai, por tamanha graça, por tamanho amor. Abençoe, ó Deus, o nosso domingo também, ali de manhã na escola dominical, mas antes também no café da amizade. Pai, que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Abençoe, ó Deus, aqueles irmãos nossos que estão em viagem, aqueles que vão viajar, guarde nas estradas.